Deus Santo! Meus amados irmãos, vou deixar aqui uma reflexão para os irmãos. Aqui que vos fala é o seu amigo, servo e pastor Leandro Andrade, amém? Quero compartilhar com você um texto muito conhecido que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 apenas. O tema é: todos deveriam saber disso, amém? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou que não se vê. Amém? É a prova das coisas que não se vê. Também pode ser assim, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aí já vem logo no meu coração, verso 2 fala que por ela, por quem? Por isso que eu disse, todos deveriam saber disso. Por ela, os antigos receberam ou alcançaram o testemunho. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Por ela, os antigos. Então, o que eu entendo? Todos deveriam saber disso. Por ela, o quê? Muitos. Por ela, os antigos. Ou seja, os antigos vai reportar na época lá de Israel. Os nossos pais, os primórdios, antes de Jesus Cristo. Aqui é a galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque eles passaram, eles vivenciaram, eles foi fundamentado, eles passaram pela etapa de alcançar o testemunho pela fé, por ela, que é pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Os testemunhos dos antigos está escrito hoje, mas por que o testemunho dos antigos está escrito hoje? Porque pela fé eles alcançaram, e nós vamos entender porque eles alcançaram, irmão. A minha história, ela vai ser lida, escrita por alguém. Ela vai ser falada por alguém. A minha fé em Cristo, porque a fé tem vários patamares. Amém? A fé tem vários patamares. Por quê? Porque é de fé em fé, como diz a Bíblia, de glória em glória. Percebe que fala de fé em fé, depois fala glória. Glória é elevação, glória é exaltação. Quando a gente fala, derrama a sua glória. E nós vimos a sua glória, exaltação, poder de Deus é glória, manifestação de Deus é glória. Então, esses antigos, que são os patriarcas que está escrito aqui, ele tem a história. Então, eu e você tem que construir uma história para que minha filha, para que os teus filhos, os nossos filhos venham falar do nosso testemunho, como eles alcançaram o testemunho. Eles contaram o testemunho, catalogaram e colocaram na Bíblia. Nós vamos contar o testemunho e alguém vai falar da nossa vida, às vezes não em um livro, mas vai contar o nosso testemunho. Todos deveriam saber disso. Eu prego no verso 1. Vou chegar no verso 1, vou fechar no verso 2. Porque por ela, pela fé, meus irmãos, a fé invisível, a fé sobrenatural, a fé transcendente. Se você tiver uma fé natural, você não vai contar testemunho, você vai contar balela, você vai contar blá blá blá, você vai contar conversa fiada, você não vai contar testemunho, porque o testemunho vem da fé genuína, a fé não palpável, a fé verdadeira. Por ela, por quem, pastor Leandro? Pela fé. Os antigos alcançaram testemunho. Eles sofreram para alcançar testemunho. Foram martirizados para alcançar testemunho.
entraram dentro de fornalhas. Você vai ler o texto aqui todo, você vai ver. Homens foi cerrado ao meio para alcançar testemunho. Largou as riquezas humanas para alcançar testemunho. E por aí vai, mas não quero me aplicar nisso. Eu quero que tua história ela seja escrita. Todos deveriam saber disso. Para você chegar lá na frente, é através da tua fé, irmão. A fé é invisível. Vai ter morro que você vai ter que subir no mundo espiritual. Vai ter grades que você vai ter que passar por ela. Vai ter buracos que você vai ter que pular. Percebe que o verso 1 fala, ora, sem fé, sem a saudação. Ora, sem fé, ora, a fé é o firme fundamento. Qualquer coisa que não é firme não é de Deus. Qualquer coisa que não é sólido não é de Deus. Qualquer coisa que não tem consistência não é de Deus. Qualquer coisa que é fácil demais não é de Deus. A coisa que não tem choro não é de Deus. Que não tem lágrimas não é, muitas das vezes não é de Deus. Ah, pastor Leandro, eu estou sofrendo para ter um casamento. Tem tudo tendenciosamente para ser de Deus. Ah, pastor, eu estou chorando muito pelo meu ministério. Tem tudo para crescer e prosperar, depende de mim, porque mesmo sendo de Deus tem tudo para crescer e prosperar. O casamento que tem muito choro e muita dor antes de ter um casamento, tem tudo para prosperar, mas depende também de mim e de você. Muitos homens também alcançaram o testemunho, muitos homens alcançaram muitas coisas e depois perdeu. Então a fé, ela te dá, mas ela não quer que você perde. Todos deveriam saber disso, é o tema. A fé te dá, mas a fé não quer que você perde. Então Deus quer te dar algo, não quer que você perde. Percebe que você vai chegar nesse fundamento aqui. Eu quero chegar aqui no fundamento. A fé tem um fundamento e nós vamos entender qual é o fundamento para me encerrar minha fala. Ora, a fé é o firme fundamento. Então, a fé é uma coisa sólida. A fé, ela é construída. A fé, ela é construção. Ninguém que chega num lugar, ninguém que está começando, ninguém que está fazendo algo, ela vem de uma hora para outra. Você consegue galgar, não tem como você galgar uma sabedoria muito grande através da fé se a tua sabedoria foi minúscula. Não tem como você ser grande se você um dia não for pequeno. Não tem como um dia, às vezes, você ser muito humilde se Deus não provou o teu caráter para te deixar humilde. Tu era soberbo, Deus faz você ser humilde, irmão. A fé de Deus, os homens foi quebrantado para chegar, irmão. Porque Deus levantou Moisés. A Bíblia ela vai fazer 11:24. Moisés sendo grande, já grande, adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Ele era príncipe, irmão. Ele deixou, ele fugiu, ele largou tudo. Pela glória de Deus, para ser maltratado, para Deus cumprir por ela, por essa fé, por essas atitudes que a gente faz agora, que ninguém nem aceita, nem acredita, nem da fé, nem da credibilidade, não aposta na gente, estão fazendo coisa de maluco. Moisés também creio que Moisés foi chamado de maluco naquela época. Pô, o cara tinha lá no Egito, o cara tinha tudo aqui, Deus não queria Egito para ele, Deus queria que ele libertasse o povo dele, irmão. Por ela, por quê? Verso 2, por ela. Pelo quê? Pela fé. Os antigos alcançaram, irmão. Venceram, alcançaram o testemunho. Alcançar o testemunho ali é milagre de vitória. É testemunho, é bênção alcançada. Amém? Então vou bater 10 minutos aqui e vou encerrar, meus irmãos, que vai descendo muita revelação. Eu sou devagarzinho, vou começando devagarzinho. Depois o Senhor vai nos revelando a sua palavra. Ora, a fé é o firme fundamento. A fé ela é fundamentada. A fé em Deus, você pode ter fé em tudo. Mas a fé em Cristo Jesus, vou botar assim para você entender. A fé em Cristo Jesus, meus irmãos, ela não é uma fé oscilante. E quando e quantas vezes a gente está vendo, o que mais a gente está vendo hoje é os crentes oscilantes, irmão. Eles acreditam hoje, daqui a pouco eles deixam de acreditar muito rápido, irmão.
Às vezes um casamento tá tendo luta, tá tendo crise, a mulher quer chutar o pau da barraca, mas existe amor, existe uma história por detrás disso. O cara lutou pelo ministério, chorou lágrimas de sangue, hoje o cara abandonou, o cara quer abandonar o ministério, quer abandonar a vocação dele. Tá entendendo, meu irmão? Deus não quer te dar um para você perder, irmão. Então a tua fé vai ser provada, teu casamento, tua vida espiritual, tua vida sentimental, tua vida familiar vai ser provada. Tu vai ter confronto dentro de casa, irmão. O teus dentro de casa, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o irmão, vai ter as pessoas vão desconcordar de você. Você tá certo, vão falar que tu tá errado. Ora, a fé é o fim, o fundamento. Quem tem fé em Cristo, porque essa fé aqui que é o fundamento, trocando por miúdo, senão vai ficar muito grande. Já tá, eu falei que é 10 minutos. A fé é o firme fundamento, revela logo para nós, pastor, o que é esse fundamento para mim ter uma fé e galgar e não parar nunca. O fundamento é Jesus, irmão, é o verdadeiro fundamento. Ele é o verdadeiro fundamento. O fundamento está fundamentado porque ele é a rocha ferida do Antigo Testamento, irmão. Ele é a pedra principal de esquina, rejeitada pelos homens, mas preciosa e eleita, que Pedro fala na sua primeira carta. Eleita e preciosa para com Deus, irmão. É nele que ele é a casa feita na rocha, irmão. Ele é a rocha. Lá dos dois alicerces, a casa que foi feita na areia. Casa que foi feita na areia não tem fundamentalidade, não tem fundamento. Ela termina, ela derruba. Mas a fé que está na rocha, ela permanece para sempre. Você não para, não desiste e continua em avanço. Isso é uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, de conforto para a tua vida e para a minha. Ora, todos deveriam saber disso. O que, pastor Leandro? Que ninguém recebe nada grande de mão beijada. Há um preço a pagar. Ninguém recebe nada de mão beijada. Há um preço a pagar, irmão. É luta, é dificuldade, é urso, é leão, prova, dificuldade e luta que nós devemos enfrentar. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e da prova que não se vê, das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. A fé é o fim e o fundamento. A fé traz o fundamento que é Cristo. A prova das coisas que se espera e as coisas que não se vê. Como você vai ter uma fé dessa, do esperar, acreditar em algo que você não está vendo? Só em Cristo que você consegue. Por isso que é o fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova daquilo que não se vê. Das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você espera e a prova daquilo que você não está vendo, mas você está crendo. Essa fundamentalidade, porque pregar ela é muito fácil. Pregar isso aqui é muito mole. Pregar isso aqui é fácil demais. Agora quando você está doente, agora quando tudo está fechado, eu quero ver você pregar isso aqui. Entendeu? Eu quero ver você continuar na fundamentalidade. Eu quero ver você pregar e o pau quebrando dentro da tua casa, dando tudo errado e você pregando algo que está escrito na Bíblia, que já aconteceu contigo, vai acontecer contigo, mas você não está, muitas das vezes você está passando por um crivo. Isso é a fé, ele está falando, isso aí é a fé que você não está vendo. Quando você está falando, você está crendo, meu filho. Todos deveriam saber disso. Como você vai escrever a tua história, se você parar na beira do caminho? Amém? Fica com essa palavra. Todos deveriam saber disso. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.